Eu estive conversando com um pastor, ele falou: pastor, está chegando uma família aqui, interessante que eles fizeram alguns questionamentos e falaram que onde eles estavam, as crianças não precisariam ser assistidas, não precisava ter escola dominical, as crianças não tinham seu lugar para estudar a palavra de Deus. Como assim? Isso, irmão, nesse ano 2024, pessoas que não investem nas crianças, não tem nada a ver, deixa para lá. Isso acontece. E nós temos um acervo tão maravilhoso. Nós temos um grupo que se coloca diante do Senhor, se coloca diante da liderança para ensinar os nossos jovens. Porque, irmãos, você vai passar, eu vou passar, todos nós vamos passar. E está vindo uma galera aí que eu tenho sempre colocado, sempre falado sobre isso. Esses jovens, queridos, vão fazer a diferença no nosso bairro. E eu preciso crer, eu preciso orar, eu preciso confiar que o trabalho que tem sido feito ali é um trabalho de primeira qualidade, porque é para o reino de Deus. E muitas igrejas nos dias de hoje não valorizam isso. E era o que acontecia naquela época. É a verdade que se colocava. Então, o que Martinho Lutero fez? Ele afixou 95 teses na porta do castelo. Eu não vou arriscar aqui, o Wittenberg. Eu ia até perguntar a Alice para traduzir para mim, mas depois você fala, agora já era, já falou. E ele colocou 95 teses presas lá no portão desse castelo onde ele servia, Igreja Católica. E a verdade que ele defendia era que você e eu somos totalmente, categoricamente dependentes da graça de Deus para sermos salvos. Entende isso, irmãos? Entende essas questões? Portanto, quando você ouvir sobre a reforma protestante, talvez você não saiba ou não tenha esse conhecimento, é exatamente sobre isso. O véu foi rasgado, querido. Os olhos de Martinho Lutero foi liberto, foi esclarecido. O Espírito Santo o encontrou e ministrou o seu coração. E hoje uma grande referência para nós. E até os dias de hoje, querido, nós estamos lutando sobre isso. E você que ainda não ouviu, depois você estude e você vai ver exatamente isso. Isso é só uma plenária, só uma rápida introdução sobre essas questões da reforma protestante. Agostinho defendia também que o homem dependia exclusivamente da graça de Deus para a sua salvação. O que eu quero dizer com isso, queridos? Que a nossa salvação é uma obra exclusiva de Deus. Embora tenhamos o conhecimento de tudo o que acontece com a queda do homem, o que aconteceu lá no Éden, saiba, querido, que o arquiteto da nossa salvação é Deus. Ele estará sempre no controle de tudo, porque toda a glória da sua salvação, tudo que você recebeu do Senhor, querido, a sua salvação vem de Deus e a glória é dele. Você entende isso? Essa é uma grande mensagem para todos nós. Pois bem, tendo dito isto, eu quero voltar ao texto. E lá no verso 36, diz assim: porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Preste atenção, querido. Pense comigo. Jesus vem discorrendo a sua missão junto aos discípulos. Vem trabalhando um após um. Ele vem colocando toda a sua missão para aqueles homens. A Bíblia diz que uma grande multidão que foram alimentados por Jesus, eu apenas peguei esse ponto, esse momento dessa multidão que foi alimentada por Jesus, na multiplicação dos pães,
Sabemos ali que tinha muito mais de 5.000 homens, mulheres e muita coisa. E Jesus está ali trabalhando, pregando, falando para cada um dessas pessoas. E Jesus pregava, não perdia tempo. Não perdia tempo como muitos de nós, de falar de Jesus para uma pessoa. E às vezes nós rodamos, falamos tudo. Mas deixamos de falar para ela: ó, Jesus Cristo te ama e Ele tem o melhor para você. Essa semana eu conversando com 4 jovens, fui adquirir uma compra lá para o meu estabelecimento. E eu saindo, depois de tudo fechado, tudo negociado, eu falei assim: eu estaria aguardando lá, e o rapaz: tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Quando ele falou isso, eu tive que voltar. Eu falei: jovem, isso que você acabou de falar, eu quero revelar algo para você. Talvez você não saiba, mas até para a morte tem jeito. Aí estava ele, mas o rapaz que me atendeu. Aí quando eu falei isso, as 3 pessoas, os 3 jovens foram aglomerando, foram fechando. Eu falei: pronto, agora vai acontecer um culto. Agora sim eu vou poder pregar para esses homens. Eu comecei a conversar com eles ali. E aquele rapaz que estava ali começou a sentir arrepio de tudo quanto é jeito, segundo ele. E o outro ali, já lágrimas descendo na sua lateral. E eu falei: simples, querido. Eu só falei do amor de Jesus pela vida daqueles homens. E eu falei para ele algo também: se não fosse esse amor do qual eu estou lhe falando, não tivesse me resgatado, provavelmente outra pessoa estaria falando com você, porque eu não estaria aqui. Querido, foi um momento ali de 15 a 20 minutos de palavra. Eu deixei aqueles jovens ali pensativos e falei para eles: se vocês têm o meu contato, se vocês precisarem de qualquer informação, pode contar comigo, podem me ligar, pode me mandar mensagem. Querido, Jesus também não perdia tempo. Ele estava ali em todo o tempo. E após aquela saída dele ali, um dia seguinte ele encontra-se com a multidão. E a multidão vai ao encontro de Jesus e faz uma pergunta para ele: mestre, quando chegaste aqui? E Jesus fala para ele algo muito interessante que talvez possa estar falando conosco nesta noite. E ele diz assim, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Que vergonha, querido. A quem de fato nós estamos procurando? A quem de fato nós estamos adorando? A quem de fato nós estamos valorizando? A salvação que chegou até você, meu irmão. A graça, que é o favor não merecido de Deus para mim e para você. Essas pessoas da qual Jesus se refere, viram os seus feitos, andaram com Jesus, testemunharam os seus milagres, todas as evidências possíveis do Mestre, do Messias que havia de vir, estava ali expressa nos feitos, na vida, no trabalho, na pregação de Jesus. Porque há em você, querido, e em mim, essa capacidade de crer. Não há em você, não há em mim, essa capacidade de nós mesmos crer no Todo-Poderoso. A inclinação do nosso coração sempre será para o mal. Sempre será para o mal. E a Bíblia diz que o homem sem Deus é escravo do pecado. Se você, querido, deixar Deus de lado, achar que você tudo pode com as suas forças, você não vai caminhar muito bem. Deixa eu exemplificar um pouco essa situação. Se eu pegasse um exemplo de uma criança que você coloca num quarto e deixando ela crescer ali, vou pegar um outro exemplo, um exemplo que você assistiu, um exemplo que você viu.
Quantos aqui assistiram Lagoa Azul? E turma velha, que é isso? Tem alguns jovens aí que não assistiram, não. Você lembra da história? 2 crianças no naufrágio, ficaram numa ilha, sozinho. Aconteceu um acidente, um pequeno barquinho parou numa ilha, para você que não conhece, né, que eu estou falando. E aquelas 2 crianças ficaram numa ilha sozinho. Eles não tinham nada como saber, como escrever, como acessar, não tinham. A história conta que eles iam crescendo, sem conhecimento de nada. Os jovens iam crescendo naquele lugar, não teve interferência nenhuma, longe de toda e qualquer influência. É óbvio que é uma ficção, é óbvio que é uma história, mas mostra muito bem aquilo que eu quero que você alcance nesta noite. Ninguém interferiu em ensiná-lo nada, mas eles foram crescendo e de repente começou a brotar neles o quê? Desejo, vontade, ou seja, o pecado, querido. É o pecado. O problema não é de fora para dentro, o problema é de dentro para fora. É o pecado que aflora em nós, foi despertando neles. E isso é normal para todo ser humano sem Deus. O problema, querido, como eu falei, não está fora de nós, o problema está dentro de nós. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, é o nosso coração. A nossa natureza é pecaminosa. A Bíblia diz que antes da conversão do homem, o nosso coração é um coração de pedra. Em outras palavras, é um coração insensível. É um coração que não aceita a palavra, é um coração que não gera dentro dele um amor divino. Por isso a necessidade de nós encontrarmos o Senhor Jesus e podermos trilhar um caminho diante dele. Sem Jesus, a Bíblia diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Em outras palavras, ou Deus age na sua vida, querido, ou jamais você poderá ser salvo. Entende isso? Ou você permite Deus atuar, agir, tomar conta, ser soberano, ser o seu Deus, ou você não terá essa salvação. O homem não pode em si próprio se salvar. O homem está morto, o homem é cego, o homem é escravo do pecado. E é por isso que precisamos entender por que a graça, a soberania da graça sobre as nossas vidas. Precisamos entender que isso é uma escolha soberana de Deus ao seu e ao meu respeito. Veja no verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Você consegue entender isso? Se eu e você estamos aqui, servindo a Deus, caminhando e adorando a Jesus, é porque Deus Pai nos deu a Deus Filho. Porque Deus Pai nos deu a Deus Filho. Não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que nos escolheu. Glória a Deus por isso. Jesus diz em João 15,16: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro, e vos designei para que vades e deis frutos. Não é para nós ficarmos sentados, parados, estagnados, queridos. O nosso chamado é mais além. O nosso chamado é para nós ministrarmos sim. Não perdemos oportunidade aonde quer que estejamos.
Aonde você vai, sempre tem alguém sedento. Eu falei para esse jovem, querido, você pode ouvir a palavra de Deus, você pode até não querer seguir a palavra de Deus, mas dentro de você tem algo que clama pelo Criador. A carne milita, a carne não quer, a carne não deseja, a carne nunca vai querer, mas dentro de qualquer ser humano existe algo sedento pelo Criador. É por isso que você está aqui, irmãos. É por isso que nós estamos aqui. Muitas vezes pensamos que estamos fazendo um favor a Deus. Muitas pessoas cheias de si mesmo acham que podem fazer e acontecer. Se são bem-sucedidos, ou tem um lugar de destaque, pode fazer o que vier na cabeça. Não é assim que funciona. Se você tem o que você tem, é porque Deus permitiu você ter. Aprove a Deus, querido, você chegar aonde você chegou. Foi Ele que te deu força, foi Ele que esteve contigo, foi Ele que te direcionou. Quando cremos em Jesus, é porque Deus, através do Espírito Santo, nos deu a Ele, ao Senhor Jesus. João 16:8 disse Jesus: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Se o Espírito Santo não encontrar esse acesso, se o Espírito Santo não olhar para você e você de uma forma, daquilo que você tem ouvido, não permitir, querido, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito de Deus. Não é a mensagem em si, não é a pregação em si. A gente ouve, a gente recebe. E por que muitas vezes dá errado? Por que muitas vezes falha? Porque nós não permitimos a presença, o falar, o sussurro do Espírito Santo no nosso ouvido. E aí dá errado. Aí falha. Precisamos, querido, estar bem definidos sobre isso. Porque foi Deus que nos escolheu. E nos escolheu sem méritos. Preste atenção. Deus nos escolheu sem mérito, porque se Deus fosse buscar mérito em mim e em você, meu irmão, Deus não havia nos escolhido, pode ter certeza disso. Deus escolheu você antes da fundação do mundo, mas Deus escolheu você em Cristo Jesus, de tal maneira que nenhum eleito pode ser salvo, a não ser que se arrependa e creia em Jesus Cristo. Somente assim. Talvez você possa estar se perguntando: se for dessa forma, se foi Deus que me escolheu, se foi Deus que me chamou, eu posso viver a minha vida de qualquer jeito? Pode não, querido. Pode não. E nem é isso que eu estou falando. E nem é desse jeito que nós podemos viver. Não. Jesus disse: aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ou seja, essas pessoas, esse eleito, você e eu, quando fomos separados, quando fomos chamados por Ele, teremos esse comprometimento com a palavra de Deus. Teremos esse entendimento com a graça do Senhor derramada sobre nós. Quem sela você, meu irmão, é Cristo. É Ele que te sela, é Ele que te chama, é Ele que te capacita, é Ele que te sustenta a cada dia. Aleluia, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Uma vez salvo para sempre, existe um parênteses, existe uma vírgula, existe um cadeado,
Uma vez salvo, salvo para frente, porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Se Ele falou que Ele vai te salvar, Ele te salva. Eis que vou, subo aos céus e prepararei lugar para todos vós. E pode ter certeza que o seu lugar está separado. Porém, entretanto, preste atenção, eu e você precisamos fazer a nossa parte. Não é viver a vida de qualquer jeito, porque foi Ele que me escolheu, foi Ele que me chamou, pronto, não posso fazer mais nada e nem preciso. Não é assim. Eu e você precisamos malhar, querido. Eu e você precisamos nos doar. Eu e você precisamos colocar a nossa vida com comprometimento com esta graça que nos alcançou. Será que nós podemos entender isso? Que a vida não é oba-oba como cristão. Não podemos compartilhar qualquer coisa. Não podemos fazer parte de qualquer situação, não. Nós temos uma marca, nós temos um selo. E esse selo se chama Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia! Glória a Deus! O seu prazer, querido, agora é estar servindo a Deus. O nosso prazer, a nossa vontade é estar na casa de Deus, juntamente com os santos. Pode acontecer tudo. Você pode ir a qualquer lugar. Nada te impede. Pastor, não vou poder mais curtir uma festa com a minha família que não é cristão. Não é isso que eu estou dizendo. Pastor, não vou poder ir mais à praia. Não é isso que eu estou falando. Pastor, não vou poder mais curtir um aniversário, um casamento que não seja evangélico. Não é isso, pelo amor de Deus. Vou te dar um exemplo bem simples. Para quem gosta, para quem deseja, para quem tem essa aptidão. Futebol. Tem um jogo do seu time hoje no Maracanã. Tem um culto também na sua igreja. E aí? O que eu vou escolher? O que deveríamos escolher, querido? É estar na casa de Deus. Futebol você pode sim assistir. Aliás, até eu estou querendo ir, mas eu não consigo. Problema nenhum nisso. Meu filho já comprou, pai, está aqui os ingressos. Vamos, falei, filho, eu gostaria muito. Olha, meu filho comprou, eu nem gastei dinheiro. Filho, pai, vem. Falei, filho, eu gostaria muito de estar contigo. E eu creio que haverá outras oportunidades. Mas domingo eu tenho um compromisso. Eu estarei na casa do Senhor. Tá, pai, eu entendo perfeitamente. Posso dar o ingresso para outra pessoa? Pode, filho. Entende, querido? Eu poderia estar no Maracanã, ou em um estado assistindo o meu time que eu gosto de torcer, problema nenhum. Mas há uma escolha, queridos. Uma escolha de eu poder receber a palavra de Deus, de ser alimentado por Deus, e isso ninguém me tira. Por isso que eu falei no início, o problema não está fora, o problema está dentro de nós. Nós somos o nosso pior inimigo de nós mesmos. Então essas coisas nós precisamos refletir, precisamos analisar, precisamos colocar em prioridades. Será que pensamos que foi tão fácil assim Jesus caminhar até o Gólgota, sofrendo, sendo martirizado, cuspido, xingado, chicoteado? Eu quero estar, querido, naqueles eleitos que a Bíblia diz lá em Isaías 53, que quando o Senhor vê o trabalho do penoso, a pessoa do penoso trabalho das suas mãos, Ele possa ficar satisfeito comigo, com você, porque nós somos falhos, mas nós somos cabeças pensantes, e nós podemos escolher para onde nós iremos. É estar na casa de Deus, é se colocar à disposição da sua liderança, do seu pastor, do reino da palavra de Deus. Nós temos falado aqui.
Nós temos anunciado aqui, você homem, você mulher, que gostaria de preencher o quadro de obreiro, de recepcionista, de beck, por que não? Há uma necessidade na casa do Senhor e sempre vai existir. Não é de agora, não é hoje, sempre vai existir essa necessidade para o reino de Deus. Porque a Bíblia também diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Querido, se aliste, se apresente, se coloque diante do Senhor para trabalhar para Ele. Agora mesmo uma irmã, devido a um convite que eu fiz a vocês para estarem aqui, a irmã: pastor, hoje pela manhã eu recebi, Deus muito ministrou meu coração, mas porém agora à noite eu vou precisar trabalhar com as crianças. Eu falei: é isso aí, você vai estar recebendo tanto quanto aqueles que estarão lá sentados, porque o coração dessa irmã, o coração dessas pessoas estão em servir ao reino de Deus. Aleluia! Deus seja louvado por esses irmãos. E com certeza, querido, você pensando assim, você agindo assim, você verá que a sua família frutificará para a glória de Deus. Posso ouvir um amém? Quem escolhe é Deus, meus queridos. E como Ele escolheu soberanamente as nossas vidas. A Bíblia traz um assunto muito interessante que diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus, querido, é Ele que realiza, é Ele que efetua, é Ele que aguça a nossa vontade, o nosso desejo de estarmos na casa do Senhor, de servirmos a Ele com excelência, de não pensar duas vezes em estar na casa de Deus. No verso 40, finalmente, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os filhos da desobediência não conseguem acreditar nisso. Os filhos da desobediência não acreditam nas promessas de Deus. Eles acham que a vida que eles levam é a melhor possível. Quantas pessoas, queridos, que você não sabe, mas você pode imaginar, você pode ver, até mesmo pela atitude da pessoa, pelo convívio, sabe que essa pessoa tem um nível financeiro alto, pode fazer o que quiser, pode comprar o que quiser, pode gastar com o que quiser, mas se parar para conversar com essa pessoa, querido, imbuído da presença de Deus, cheio da graça do Senhor, rapidamente você irá ver brotar nos seus olhos uma tristeza profunda, porque nela não tem o que você tem, querido. Nela não escorre, não é derramado o que está sendo derramado sobre a sua vida. Uma pessoa triste, uma pessoa infeliz, por maior recurso que ela tenha, com o melhor carro que ela esteja dirigindo, você pode ter certeza que a maioria dessas pessoas não é feliz como você é. Pode passar dificuldade, pode passar tribulação, pode passar aperto, mas Jesus está comigo. Pode passar a dificuldade que for, mas Jesus está comigo. E a alegria do Senhor, querido, é a nossa força. Eles acham que levam a vida o mais feliz possível, porque estão mortos nos seus delitos e pecados. Mas Jesus também veio para essas pessoas, assim como ela veio para mim e para você, queridos.
Um dia nós ouvimos a palavra da verdade, e o Espírito Santo nos visitou, e nos ministrou, e nos convenceu dos nossos delitos e dos nossos pecados. Na maioria das vezes isso acontece quando a pessoa está passando por momentos de dor e sofrimento. Eu quero lembrá-los mais uma vez que a graça de Deus é o favor não merecido que está à disposição de qualquer pessoa que queira se render aos pés de Jesus. Para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna, foi necessário, querido, uma entrega. Você sabia disso? Para que eu e você pudéssemos gozar de um dia da salvação, desta graça, dessa misericórdia do Senhor, que é a causa de você, querido, não ser consumido, foi necessário uma renúncia, foi necessário um derramamento de sangue, foi necessário ser pendurado no madeiro, foi necessário mostrar a sua vergonha na cruz, sendo considerado maldito. Quando eu leio nesse trecho da vida de Jesus, nesta passagem de Jesus em direção à cruz, queridos, eu fico pensando por quê, né? E da mesma forma eu penso, que amor é esse? Uma graça que Ele derrama sobre nós, que Ele nos surpreende, e muitas pessoas dizem não, muitas pessoas dão as costas. Foi necessário que Ele morresse, e naquela cruz, sentindo dor, Ele intercedeu por nós ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que amor é esse, querido? Que amor é esse? Quando eu estou nos meus momentos orando, buscando ao Senhor, e quando me vem muitas vezes essa passagem, essa história, de saber, porque nós sabemos que isso não foi ficção, foi um fato real que aconteceu com um ser humano, com um filho de Deus, com um homem que não pecou em nada. Injustamente ele foi preso naquele madeiro, mas ele veio para cumprir o propósito para o qual Deus o enviou. E diz a Bíblia que Deus não poupou o seu próprio filho. Deus não poupou o seu próprio filho, querido, por você, por você, por você, por você. Quantas pessoas dizem não? Existe uma história, querido, em uma cidade bem pacata, uma cidade bem pobre, um jovem, um homem, cometeu um delito, mas aquela cidade todos se conheciam, todos sabiam quem era quem, e aquele jovem naquela região, naquela cidade, existia e existe até os dias de hoje a pena de morte. E aquele jovem foi julgado a pena de morte. Só que por ser uma cidade pequena, a família e os amigos e a cidade em si foram até o governador, pedindo clemência, pedindo misericórdia. Solta ele, seu juiz, seu governador, solta ele, dá uma outra oportunidade, dá uma chance. E aquilo era constante, naquela cidade era constante, um tumulto tremendo,
Até que aquele governador pensou consigo: eu vou soltar esse rapaz, eu vou liberar esse rapaz, mas primeiro eu quero conhecê-lo, primeiro eu quero saber quem é esse rapaz. Esse governador coloca um terno, se veste como um pastor, pega a sua carta de soltura, coloca no meio da Bíblia e vai até a cela deste jovem. E ele chega lá e diz para aquele homem: eu quero falar contigo, eu não quero falar com ninguém não, sai daqui, não importa. E diz a história que aquele jovem começou a cuspir naquele governador vestido de pastor: eu tenho um assunto para falar contigo, mas eu não quero ouvir, sai fora daqui. E começou a agressividade na cela, e os carcereiros puxam ele: senhor governador, sai daqui para a sua própria segurança e tal. E aquele governador, ele sai dali, e chega o dia da morte daquele jovem, sendo que o carcereiro falou para ele: cara, que burrice que você fez. Ele: por que burrice? É o governador da cidade, cara, e ele veio aqui para te soltar, ele veio aqui para te liberar. E no dia da execução deste jovem, ele senta na cadeira, ele dá ali um momento para que ele pudesse falar para aquela multidão que estava ali. E ele disse o seguinte: eu vou morrer, eu vou ser executado, não pelo crime que eu cometi. Eu vou morrer por causa do perdão que eu recusei. Essa é a graça de Deus, querido. Essa é a graça de Deus na sua e na minha vida. Nós poderíamos morrermos nos nossos delitos e pecados, mas Jesus pagou um preço pela sua e pela minha vida. Pense sobre isso, medite sobre isso, examine as Escrituras sobre isso, ore ao Senhor sobre isso, e não rejeite a graça de Deus sobre a sua vida. Eu quero orar com você, meu irmão. Eu quero orar pela sua vida. Talvez você esteja pensando: pastor, graças a Deus eu ouvi a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem me resgatado dia após dia, mas há alguém na minha família que precisa ser resgatado. Então um conselho para você, querido: continue orando, continue dando o seu melhor testemunho para essa pessoa, porque um dia o Espírito Santo vai entrar e vai convencê-lo, assim como ele convenceu você do seu pecado e dos seus delitos. Por favor, se coloque de pé e ore, interceda, não desista, seja resiliente. Há uma última leitura que eu gostaria de ler com você. Coloque, por favor, na tela. Tito, capítulo 2, verso 11. E preste atenção na palavra de Deus, que é rica, queridos. É rica demais. Nós não podemos deixar passar. Nós devemos meditar dia e noite. Mesmo que você não pegue a Bíblia constantemente, mas você tem acesso no seu smartphone, e ela precisa estar cravada no seu coração. E diz assim a palavra: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosa, aleluia, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, aleluia, o qual a si mesmo se deu por nós, o qual a si mesmo se deu por você, ao qual a si mesmo se deu pela humanidade, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo, seu, zeloso de boas obras. Aleluia! A Bíblia diz que você é um povo separado, um povo ao qual o Senhor tem selo, um povo ao qual o Senhor se entregou. Ah, que amor é esse! Obrigado, Senhor. Rende-se ao Senhor nesta noite, querido. Levante as suas mãos para Ele, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, como você está nesta noite, o que te aflige, o que tem te afastado do poder de Deus. Um pecado aqui, outro acolá, uma saidinha aqui, outra acolá, não sei, um desvio talvez momentâneo de dedos no smartphone, numa tela de computador. Quantas vidas têm sido tragadas por conta disso, irmão? Quantas vidas têm perdido a essência do Evangelho? Comprometa-se com o Evangelho de Cristo Jesus, conforme nós ministramos hoje pela manhã, e você verá a bendita e preciosa mão do Senhor sobre a sua vida. Senhor, aqui estão os seus filhos, aqui está a tua igreja nesta noite, buscando, se alimentando da palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus, faça um reboliço, se assim for necessário, transforme os corações, em o nome de Jesus. Eu creio no poder da oração, eu creio no manifestar da tua graça, eu creio, Senhor, que o Senhor está aqui nesta noite, falando e ministrando ao coração da tua igreja, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Eu oro a Ti agradecido, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor irá fazer na vida da Tua igreja nesta noite, durante esta noite, durante toda a semana. A Ti toda honra, glória, louvor e toda adoração, e que toda a igreja diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor, digno de toda adoração. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.
tua vontade, que estejamos cheios do teu Espírito Santo, que a carne não se sobressaia ao Espírito, Senhor. Queremos cumprir, Senhor, a tua vontade, os teus propósitos em nossas vidas. Tu és tudo o que precisamos, Senhor. Seja a essência das nossas vidas. É isso, Senhor, que desejamos. É isso, Senhor, que desejamos, ó Pai. Que possamos ministrar a sua palavra, pregar sobre o seu amor. Tu és, Senhor, merecedor de todos os segundos dos nossos dias. Que sejamos, ó Pai, esse caminho, de luz, que possamos influenciar o mundo e que não sejamos influenciados, ó Pai. Esse é o desejo dos nossos corações. Muito obrigado, ó Pai, por tudo o que tens feito, Senhor. Em nome de Jesus, leva o seu povo guardado e protegido, Senhor. E que possamos, ó Pai, durante a semana, estarmos alinhados com a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Boa semana a todos.